Olá, meus queridos, um grande prazer estarmos novamente aqui no nosso canal Pensamento Vivo e nós vamos falar mais um pouquinho aqui nesse vídeo. Eu quero agradecer aí a sua presença, seus comentários, seu like, por você estar aqui. Se você não se inscreveu, né, e desejar se inscrever também é convidado. Nós vamos seguir aqui nesse vídeo o relato a respeito da morte e ressurreição de Lázaro, que nós já consideramos no Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos de 1 até 44. Então, nos versículos anteriores, nós falamos a respeito de Lázaro ter ficado doente, Jesus ficou sabendo, depois ele viajou até Betânia, onde Lázaro morava, encontrou-se com Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, e Jesus foi informado que Lázaro tinha morrido há 4 dias, já estava no túmulo. Jesus foi até lá, proferiu palavras maravilhosas que nos consolam, dizendo, né, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Aquele que crê em mim voltará a viver. Ou aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá outra vez. Então Jesus fez a pergunta para Marta, crê nisso? E aí nós frisamos isso, né, nos vídeos anteriores, mostrando a importância de nós crermos, né, no papel de Jesus como sendo a ressurreição e a vida. A própria personificação, né, da vida. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 14, versículo 6. Então, seguindo aqui, após a ressurreição de Lázaro, versículos 45 e diante, que diz, assim muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Muitos, para poder crer em Jesus, precisavam ver milagres, ver obras poderosas. Como alguns dos que criticavam Jesus diziam, né? Que obras você vai realizar para que nós venhamos a crer? Ou seja, eles não criam nas palavras, na conduta de Jesus, mas eles queriam algo palpável. A fé deles andava pela vista. Aliás, não era nem fé, né? Era credulidade. Eles andavam pela vista, não pela fé, que é a expectativa de coisas que nós ainda não vemos, mas temos a certeza de que se cumprirão, baseado em evidências documentadas, ou fatos, né? E nós temos aqui, como nós já citamos como exemplo, aqui no canal, em vídeos, como nós temos aqui a Bíblia, que é como se fosse um documento, um testamento, um documento legal, que comprova que nós temos uma herança. Nós ainda não vimos a herança, ainda não pegamos a herança na mão, mas aquele documento comprova que é nossa posse, pertence a nós, e nós poderemos, em breve, ter nas mãos, usufruir dela. Então, fé é mais ou menos isso. 46. Mas alguns deles foram até os fariseus e os informaram de tudo quanto Jesus havia feito. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. Reunião do Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de judeus, de homens influentes e poderosos, geralmente eram 71, os componentes eram 71, compostos de sacerdotes, de fariseus, líderes, né, da nação judaica. Então esse era o Sinédrio, né? E aí o que eles disseram? 47. E disseram, o que poderemos fazer? Pois esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos seguir livre, todos acreditarão nele. E então virão os romanos e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Percebeu? Eles não estavam preocupados com o que era justo, com o que era verdadeiro, com o que era correto, com o que era benéfico para as pessoas. Muito menos para Deus, para a sua palavra. Eles estavam preocupados com o território deles, com a nação deles, com a organização deles. Percebeu aí? Vê alguma similaridade hoje? Entretanto, um dentre eles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, disse a eles, vós falais do que não compreendeis, nem considerais que é do vosso interesse que morra um só homem pelo povo, e não pereça toda a nação. Ou seja, não estavam preocupados com uma vida que ia ser perdida, mas sim com o benefício. É de menos importância. Digamos assim, dos males o menor. Que morra um homem, desde que isso proteja a nação. Tem organização religiosa que faz isso.
Não importa que eles cometam injustiça contra uma pessoa, que destruam uma família, desde que a organização permaneça ilesa, intacta, está tudo certo. O negócio é proteger o patrimônio físico, financeiro. Vidas estão nem aí para isso. 51. Por outro lado, ele não revelou isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. No caso aqui, claro que não foi essa a intenção dele, mas por trás nós sabemos que Jesus havia de morrer mesmo, porque isso foi profetizado. Mas a intenção deles ali era aniquilar Jesus, não tinha nada a ver com o cumprimento de profecias. Eles não estavam preocupados em cumprir profecia, eles estavam preocupados em destruir Jesus e proteger seu patrimônio. 52. E não somente por aquela nação, mas também para congregar em um só povo os filhos de Deus que andam espalhados pelo mundo. Então, a morte de Jesus traria, então, a religação da humanidade a Deus. O privilégio que a humanidade perdeu com o pecado de Adão e Eva, rompeu ali a ligação direta com o Pai. Nós só podemos ser chamados filhos de Deus de uma forma mais completa por meio de Cristo. Porque nós somos filhos de Deus no sentido de termos sido criados por Ele. Mas não somos filhos no sentido de termos uma relação mais achegada como Adão teve. E essa relação mais achegada só é possível por meio de Cristo. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, diz que a tantos quantos o receberam, depositaram fé em Cristo, todos esses receberam o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Então, uma vez seguindo a Cristo, nós podemos chegar ao Pai. Como Jesus disse, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai. Então, para chegarmos ao Pai, sermos filhos, precisamos estar ligados a Cristo. 53. Assim, daquele dia em diante, pactuaram em tirar a vida de Jesus. 54. Por isso ele já não andava livremente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para o interior próximo ao deserto, chegando a uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com seus discípulos. Então Jesus foi precavido ali, agiu com discrição. 55. A Páscoa dos judeus estava próxima e muitos daquela região do interior subiram para Jerusalém a fim de participar das cerimônias de purificação da Páscoa, antes da Páscoa. Então procuravam Jesus e comentavam uns com os outros dentro do templo. Que pensais? Virá ele à festa? As pessoas queriam ver Jesus, né? Por outro lado, os chefes dos sacerdotes e dos fariseus haviam dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, a fim de o prenderem, a fim de poderem prendê-lo. Então eles estavam no encalço de Jesus, queriam saber de Jesus de qualquer jeito. Usavam pessoas para ficar investigando, vigiando o que Jesus estava fazendo, onde ele estava, o que ele estava fazendo, o que ele estava comendo, com quem ele estava falando, para poder pegar Jesus e o matar. Exatamente como acontece com seitas de controle mental, com líderes de organizações religiosas fundamentalistas que não toleram quando os membros defendem a Jesus, defendem a Cristo, defendem a palavra de Deus. Eles começam a perseguir essas pessoas, começam a vigiá-los, começam a investigar, a colocar pessoas para ficar analisando, investigando e dando informações para poder enlaçar aquela pessoa e prejudicá-la de alguma forma. O que nós aprendemos então desse relato do Evangelho de João, capítulo 11? Muitas coisas a respeito de Jesus. Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê em Cristo tem a sua vida garantida. Por meio dele nós podemos voltar a ter a relação achegada que Adão perdeu por causa do pecado. Podemos voltar a sermos filhos mais íntimos do Pai. Porque só podemos chegar ao Pai se for através de Cristo. Então, excelente exemplo, excelente relato, que vale a pena você ler e meditar várias vezes no relato do Evangelho de João, capítulo 11. Agradeço a atenção de todos. Até os próximos vídeos. Até lá.